E aí, como é que você tá? Hoje eu queria fazer um vídeo contando de algumas anotações que eu fiz aqui. Provavelmente tá ao contrário aí pra você, né? Mas o que é isso aqui? Em algumas semanas, assim, ao longo de algumas semanas, bom, estudando, ouvindo pessoas, vivendo na palavra e em próprias situações do meu dia a dia, trabalho, em casa, enfim. Eu fui. Eu comecei anotando aqui uma coisinha. Uma coisa que me chamou a atenção, né? A gente anota essas coisas. Anotei e a partir dessa primeira coisinha que eu anotei, eu falei assim: bom, para eu conseguir isso, a primeira coisa que eu anotei para você, para dar um contexto aqui, é o seguinte: seja sincero com o coração, não esconda nada. Me referindo a Deus. Eu já tinha lido isso várias vezes, né? Que a gente tem que ser sincero com o coração. Já tinha ouvido várias vezes que Deus se agrada de um coração sincero, mas dessa vez pegou diferente em mim. E a partir disso aqui, eu falei assim: o que agrada o coração de Deus? Há muita coisa que agrada o coração de Deus, há muita coisa que desagrada o coração de Deus. E eu falei assim: eu vou montar uma listinha aqui. Vou descobrindo coisa. Não é que eu vou descobrindo coisa e vou anotar aqui, mas falei assim: eu vou pensar no que agrada o coração de Deus e vou ir anotando aqui. E sabe, Deus foi me dando algumas respostas. Eu de mim mesmo peguei umas coisas também e anotei aqui. Eu quero falar isso hoje para você. E a primeira delas é: seja sincero com o coração. Não esconda nada. Uma coisa que eu pensava, boa parte da minha. Me questionava, né? Queria saber de curioso mesmo. Boa parte, assim, da minha vida com Deus é. Para que eu vou ser sincero com Deus, sendo que Ele é onipresente, onipotente, onisciente? Ele sabe de todas as coisas, Ele já sabe o que está no meu coração, Ele já sabe tudo. Ele sabe se eu fiz alguma coisa errada, Ele sabe se eu fiz alguma coisa certa. Eu não preciso falar com Ele, eu não preciso ser sincero, eu não preciso de nada. Era basicamente quase isso que eu pensava, né? Porém, eu comecei a reparar uma coisa. Em toda a escritura, em tudo, você vê que parece que Deus, ele muitas vezes ele abre mão de, de ser onisciente. Não que ele deixe de ser onisciente, mas parece que ele abre mão disso para te ouvir. Mesmo que ele saiba tudo que vai acontecer, até o que você vai falar, não sei muito bem, mas naquele momento ele abre mão. Tudo para quê? Deus ele não quer ser só um Deus que te olha e sabe tudo de você. Ele quer ser o seu pai. O que ele quer de você é ter um relacionamento com você. Ele quer ter intimidade. E não há nada que está entre ele e você. Pelo menos é assim que ele quer que seja. E então, Deus ele abre mão de um grande poder só para te ouvir. Só para te ouvir. E é isso que ele quer, te ouvir. E um coração sincero, um coração que pensa assim: mesmo que ele saiba de tudo, mesmo que ele saiba de todas as coisas, eu vou contar para ele. Que nem você conta às vezes para um amigo, um melhor amigo, um pai, um irmão, sabe? Essa relação que ele quer ter com você, uma relação de intimidade, uma relação de alguém que conta, porque não é só sobre ele que sabe de tudo, que entende tudo, mas também é sobre você que está criando um relacionamento com ele quando você fala, quando você se expressa, quando você
ouve também, espera nele, isso acaba criando dentro de você uma intimidade com aquela pessoa. Que pessoa? Deus, a pessoa de Deus. E é isso que Ele quer para nós. Então, se você quer agradar o coração do Senhor, começa sendo sincero com Ele, sincero em oração. E quando eu falo em oração, não é só aquele momento que você se isola, às vezes ajoelha ou fica sentado e fecha o olho aberto mesmo, e começa a falar e falar. Quem olha de longe assim fala assim, não está falando pro nada, mas está falando com Deus, né? Não é só nesse momento, mas a todo momento que você vive, a toda situação que você passa, fala com Ele. Você não está entendendo por que está acontecendo as coisas com você? Fala com Ele e seja o mais sincero possível. Não importa se você vai questionar a Deus, não importa se você vai perguntar para Ele, não importa se você vai... Às vezes você está com raiva dele, não importa como for, ele só quer o seu coração sincero, vai por mim. Ele quer te ouvir na sinceridade do seu coração. Muitas vezes seu coração pode estar enganoso, pode estar com raiva por algo que aconteceu com você, pode estar triste, seu coração pode estar ansioso, o seu coração pode estar angustiado. E Deus não quer ouvir as melhores palavras e elogios a Ele. Ele quer a sua sinceridade. E da sua sinceridade com Ele, Ele vai ser sincero com você também. E sinceramente, Deus ele é muito bom. Deus ele é o puro amor. Ele vai agir com toda a sinceridade do amor, da sua graça, da sua bondade para a sua vida. Vai por mim. Apenas seja sincero em toda confissão, em toda trocação de ideia que você tem com Ele. Que Ele gosta muito, mas muito, muito disso. Outra coisa que eu anotei aqui, vou colocar aqui em ordem. A segunda coisa que eu anotei foi o seguinte: aprenda a ser um José do Egito, administrador. Uma consequência de você ser sincero, pelo menos eu notei isso na minha vida, é que quando você tem integridade, sinceridade na sua relação com Deus, Ele vai te apontar para alguma direção. Ele vai te dar um propósito, Ele vai te dar um chamado. Porque se Ele confia em você, com aquele que conversa todos os dias com Ele, a confiança ela transpassa de um para o outro, né? A confiança que você tem em Deus, Deus ele também vai ter em você. Às vezes você tem a ter confiança maior, né? No próprio Deus do que em você mesmo. Mas, vamos lá. Confia em você também. Confia no chamado que Ele te deu, porque agora não é só você, é você e Ele. É difícil confiar em nós mesmos, né? É difícil até de pensar que Deus confia na gente. Porém, pensa no seguinte, do que Jesus falou. Vocês farão obras maiores do que a minha. E o que Ele quer dizer com isso? Que agora não é só você ou não é só Jesus. Agora é Jesus mais você. E bom, onde eu quero chegar com isso? Você não confia em você mesmo, né? Você pega, você erra. Às vezes você é muito confiante em você, mas há situações em que as coisas vão pesar, as coisas não vão fazer sentido, as coisas vão ser difíceis demais. Mas onde você deve confiar, colocar sua confiança em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Ele irá te ajudar. Aprenda a ser um José do Egito, administrador. Vamos lá. Como eu falei, se é sincero com Ele, você põe a sua confiança nele e vai colocar a confiança dele em você. Ele vai te confiar uma obra, uma direção, um chamado. Quando Ele te dá esse chamado, uma coisa que Ele quer ver de você, para que você consiga progredir, para que Ele invista ainda mais em você, é você administrar.
Você conhece a história de José do Egito? Se não, vai conhecer. Vai conhecer porque é uma boa história da Bíblia, para você entender um pouco mais de Deus. A Bíblia é sobre isso, sobre entender mais do Senhor, chegar mais perto dele, né? E o que eu quero dizer com isso aqui? Aprenda a ser um José do Egito, administrador. Deus, ele te dá dons, Deus, ele te dá situações, Deus, ele te dá oportunidades. Se você, por acaso, em cada oportunidade que Deus te dá, você vai lá e faz algo bom com aquilo, você usa daquela oportunidade para, digamos que, obter recurso ou para tirar proveito daquilo para a sua vida ou para a vida do próximo, né, que é o que Jesus quer. Você ajude o próximo, ame o próximo. Se você usa daquilo para a boa obra de Deus, para o chamado que Ele te deu, sabe o que Ele vai fazer? Bom, se eu estou dando oportunidade para esse cara aí, se eu dei um dom e ele usou, se tudo que eu coloco nas mãos dele, ele usa, ele administra aquilo e faz bom uso daquilo, o que eu vou fazer? Deus fala assim, eu vou colocar mais recursos na mão dele. Aí ele precisa de dinheiro para alcançar mais gente, para fazer a obra, o chamado que eu dei para ele, vou colocar mais dinheiro na mão dele. Ah, mas não é dinheiro que ele precisa. Ele precisa de se conectar com pessoas, porque às vezes o dinheiro é dinheiro, dinheiro é dinheiro, é valor. Você pode trocar aquilo por rapidez, você pode trocar aquilo por bens, enfim, por muita coisa. Porém, às vezes é apenas se conectando com alguém que você conseguirá ir além e chegar a outro lugar. Conexões valem mais do que dinheiro. Vai por mim. Ah, com alguém que eu tenho que conectar ele, eu vou conectar. Ah, não, mas eu tenho que mudar ele de lugar, de ambiente. Colocar ele em outra cidade, em outro país, em outro lugar. Eu vou mover ele para lá. Deus, ele vai fazendo assim. E a cada momento que você vai recebendo de Deus dons, avanço, né, na sua vida, seja em questão financeira, tudo isso é para o propósito. Seja em conexões com pessoas, seja em novos relacionamentos, seja em novas irmandades, seja em novas comunidades que Ele te coloca, tudo isso é para o propósito. Você pode muito bem chegar em uma igreja, em uma comunidade, em um trabalho, em um novo trabalho, né? Em um novo ambiente que você está rodeado de pessoas e ficar calado, não fazer nada, ficar só na sua e não administrar todo o dom, toda a sabedoria, toda a experiência, tudo que Ele te deu. Você pode, mas e se você fizer além disso? Se você... Bom, Deus, Ele me deu sabedoria, Ele me deu discernimento, Ele me deu experiência. E aí eu tô vendo que tem uma pessoa ali que tá passando pelo mesmo que eu passei. E eu vou lá falar com ela. Você pode fazer isso também. E aí Deus vai olhar assim e falar, olha só. Mais uma vez ele tá usando e administrando aquilo que eu dei para ele. Eu vou dar mais, não tem como. Vou. E assim Deus vai te usando e te dando cada vez mais aquilo que é necessário. Às vezes não é aquilo que você quer, não é aquilo que você quer muito, que você almeja, mas é aquilo que é necessário para a próxima fase do progresso. E se você é capenga, se você vai lá e faz um negócio meia boca, se você vai lá e não administra direito aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o que Deus vai fazer? Deus, ele é investidor, Deus, ele é o maior investidor de todos os tempos. Se ele vê que você não está fazendo, ele não vai investir. O reino de Deus, que diz respeito às obras que a gente vai cumprir aqui nessa terra, o reino de Deus, ele é sobre pessoas. Não é sobre a glória de Deus, não é sobre um montão de coisas, sabe? Que às vezes você pensa aí. É sobre alcançar pessoas.
toda a obra que a gente faz nessa terra, tudo que a gente faz é sobre trazer aquela pessoa que estava perdida agora para perto de Deus. É sobre isso. E quando você usa dos seus recursos para trazer mais pessoas para perto do Senhor, então Ele vai te dar mais. Se você não usa isso, o que Ele vai fazer? Para que eu vou dar recurso para Ele? E recurso você pode dizer, como eu falei, é dom, é o que for. Muitas vezes é dom. Às vezes você tem o dom de evangelismo. Aí você vai lá e faz. E Deus fala assim, esse aí é bom administrar, eu vou dar outro dom. Dom de profeta. É dom de ativar a gente, sei lá, de pastorear. Dom de seja lá o que for. Deus vai te dando dom e mais dom e mais dom. Se Ele te deu você vai lá, negocia que eu falar, administra, usa aquilo, aí você chega de novo para Deus e Ele vai falar assim, com um você fez 5, toma mais 5, agora você tem 10. De 10 você vai para onde? Você vai para 20. De 20 você vai para onde? Você vai para 30. E por aí vai. Mas se você não fizer conforme, Deus não vai investir. E você vai ficar ali, ó. Deus ele não vai tirar aquilo que Ele já te deu. Não vai tirar. Porém, se você quiser ficar só naquele patamar ali, Deus te deu isso aqui, você administrou, você chegou aqui. Bom, porém, tem uma parede aqui. Uma parede alta. Para você chegar nesse outro piso aqui, você tem que administrar o recurso que você tem. Faz a sua escada e sobe. E vai para o próximo nível. Outra coisa que ele falou comigo que eu anotei aqui. Tem um finalzinho aqui que eu nem li. Vou ler aqui a frase de novo. Aprenda a ser um José do Egito administrador, que ele vai te colocar para governar. É isso que ele quer. Governantes, ele tá te chamando para um reino, um reinado com ele. Então, se ele vê que você é bom administrador, ele vai te colocar para governar. Literalmente, governar essa terra. Não pensa pequeno, não. Porque os pensamentos dele a respeito de você são maiores e mais altos do que aqueles que você tem a seu respeito. Vai na dele, que ele vai te colocar como o maior de todos os governantes. Mas tem que agradar o coração, hein? Agradar o coração dele. Outra coisa aqui que eu anotei é o seguinte. Fazer além do que foi mandado. Além da obrigação. Vou ler de novo para você. Fazer além do que foi mandado. Além da obrigação. E lendo isso aqui, eu lembro de Paulo. Em uma de suas cartas que ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo. Ele fala que pregar o evangelho é obrigação dele. É puramente obrigação. E às vezes você fica penando aí para poder fazer isso, né? Mas Paulo ele tinha isso como sua obrigação. E eu acho que a gente deve ouvir ele. Sabe o que Deus quer de nós? Lembra de tudo que eu falei. O coração íntegro, sincero, administrador de riqueza, governador de todas as coisas que Deus te deu, que colocou de recurso. Isso diz respeito ao quê? Administrar, governar sobre algo que você tem, diz respeito a gestão, o quanto você faz, no que você está empenhado. E fazer além do que foi mandado é muito bom. Se você é um chefe, um patrão, se você é funcionário, seja lá como for, você sabe que se alguém te mandar fazer alguma coisa e você faz além do que foi chamado, é alegria na certa, né? É orgulho na certa. Seja em que posição você estiver, você sabe, se você manda alguém fazer alguma coisa, ele faz além daquilo que foi chamado, nossa, aquilo ali agrada demais
aquele que te mandou fazer. Assim também é com Deus. Se Deus te manda fazer alguma coisa e você faz além daquilo que foi chamado, você está fazendo o quê? Agradando o coração dele. Cria, sabe o quê? Gratidão na pessoa. É ou não é? Nossa, mas a gratidão. Aquela pessoa sente a vontade de te, sei lá, ajudar, de te recompensar de alguma maneira. E quer ir além daquilo que está no seu coração, quer ir além daquilo que é seu pensamento, agora faz além faz além da obrigação, faz além do chamado, faz além do mandato que Deus deu para você. Que ele vai se agradar. Ele vai ter, sabe o quê? Gratidão. Gratidão, sabe o que eu observo? Uma das coisas que é a gratidão é uma forma de você, às vezes, prender a pessoa, né? Se você faz algo por alguém, aquela pessoa automaticamente, dependendo da coisa que você fizer a ela, se ela tiver gratidão daquilo, ela vai te recompensar com aquilo também. A gratidão diz respeito a, se alguém fez algo por mim, eu vou fazer algo por ela também, que ele me agradou tanto que eu vou fazer algo por ela. E com Deus é assim. Faz além da obrigação para você ver. Faz. Muita coisa vai acontecer na sua vida. Outra coisa que eu anotei aqui é: os humildes vão mais longe. Eu já falei de humildade aqui em alguns outros vídeos que eu fiz. E o que é isso aí? Os humildes vão mais longe. Eu acho que você já ouviu essa frase, não ouviu? Se não ouviu, tá aí. Na Bíblia fala sobre humildade de uma forma muito poderosa, de uma forma que eu não vejo ninguém falando. Ser humilde. Quando Jesus estava com os apóstolos, os seus discípulos ali, eles estavam ali em um momento, né? Eles estavam ali, começaram a se questionar entre eles. Quem era o maior no reino dos céus? Quem era o maior? Olha o pensamento dos caras. É um pensamento bom. Eu quero ser Pedro, eu quero ser o maior. Quero mesmo. Pode ser doideira? Pode, mas eu quero. Eu tô seguindo o propósito, eu vou chegar lá. Eles se questionaram. Quem era o maior no reino dos céus? Então perguntaram para Jesus. Quem de nós é o maior? E Jesus, o que ele fez? Ele chamou uma criança ali, estava passando por ali, chamou a criança e colocou no meio deles e falou assim: aquele que não se transformar, não mudar a direção da sua vida e não se tornar humilde como é esta criança, este não poderá entrar no reino dos céus. E aquele que for como esta criança, né? Este, humilde como essa criança, este será o maior no reino dos céus. Aqui não está falando que você vai crescer no reino, aponta para isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que humildade, se fazer de pequeno no seu meio, se fazer de pequeno nas suas situações, e de pequeno eu quero dizer o quê? É servir o teu próximo. Por exemplo, agora eu estou te servindo aqui, eu estou te dando uma aula, né? Estou te dando aqui experiência, estou te dando aqui palavra de vida. Eu estou te servindo com o pão vivo, o pão que Deus me deu, o alimento que Deus me deu para te dar. Eu estou te servindo. A Bíblia fala que aquele que quer ser o maior entre vocês, aí no seu meio, seja onde você quiser, aquele que quiser ser o maior, na verdade ele tem que ser o menor. Aquele que quer ser o maior, vá à frente, se faça o menor e sirva a todos os outros. É assim que você é o maior dentre todos eles ali. Assim é que você cresce. Tá vendo? Tudo diz respeito a administrar. Tudo diz respeito a
é servir. Aquele que é o maior no reino é aquele que mais serve. Quem é o maior de todos os tempos? De toda a eternidade? De tudo que já foi criado? Deus. Deus é o que mais serviu. Isso é um princípio. Quanto mais você serve, maior você é. Como que você faz 1 bilhão de reais? Sirva a 1 milhão de pessoas, ou melhor, a milhões de pessoas. Como você faz para chegar a 1.000 reais? Sirva pelo menos 100 pessoas. Como você faz para chegar no milhão? Sirva a milhares de pessoas. Isso eu estou falando financeiro mesmo. É um código financeiro que muitas empresas usam e às vezes nem sabem, nem decodificaram isso ainda, mas elas fazem. É tudo sobre servir. Servir. Quando você é humilde, quando você agrada ao Senhor, quando você tem o coração íntegro, quando você se faz o menor, quando você dá aquele pouquinho que você acha que não serve para nada, quando você dá isso para alguém, quando você usa e administra isso da melhor forma possível, Deus vai entender que você é bom. Ele é bom, ele é administrador. Eu vou colocar mais capacidade, vou colocar mais entendimento, eu vou colocar mais discernimento. E você vai enxergar coisas maiores, coisas que antes você não enxergava, coisas que antes nunca que você ia chegar, sei lá, a certos patamares, nunca que você ia enxergar isso. Porém, você foi humilde. Ser sincero de coração em tudo aquilo que você fala para Deus é ser humilde. Quando você administra aquilo que Ele te deu, o recurso que Ele te deu, para as pessoas, não para você. Quer ficar usando um negócio tudo para você, Ele não vai tirar aquilo que Ele já te deu. Mas quer ficar usando aí, só para você, Ele não vai te dar mais. Se você usa para outras pessoas, Ele vai te dar mais. Fazer além do que foi mandado não é simplesmente para agradar a Deus, mas é para agradar aquele que Ele quer que seja agradado, agradar as pessoas. O que Ele quer que você faça para as pessoas. O que mais agrada a Deus são pessoas. Trazer pessoas para Ele. Trazer aqueles que são a imagem e semelhança dEle. Trazer aqueles que são os filhos dEle para perto dEle. E juntando tudo isso vai fazer com que Deus olhe para você diferente. Olhe para você da seguinte maneira: eu tenho que colocar tudo nas mãos dEle. Porque Ele vai fazer. Ele vai usar e vai administrar isso da melhor forma possível. Como você faz para Deus colocar tudo nas suas mãos? Tudo que é necessário. Vai lá e faz. Vai progredindo, vai fazendo. E Deus... Depende da sua velocidade, né? Depende. Mas Deus, aos poucos ou rapidamente, depende de você, Ele vai colocando recurso na sua mão. Não tem a ver sobre o tempo de Deus que todo mundo fala aí, mas tem a ver com a quantidade de vezes que você chega em Deus, que você vai se encontrar com Ele e você multiplicou o talento que Ele te deu, multiplicou as minas que Ele te deu. Mina é dinheiro, né? Mina é recurso. É sobre isso. Quanto mais você faz, quanto mais você serve, quanto mais você administra. Eu tô tocando demais, né? Falando as mesmas palavras o tempo todo. Mas é para ver se entra na sua cabeça. Se você fizer assim, você vai longe demais. A última das coisas que eu anotei aqui, tá escrito assim: anunciar a Cristo. Tudo que eu falei aqui aponta para o quê?
para trazer pessoas para perto dele, né? Trazer pessoas para perto do Senhor, de Deus, do Pai. Trazer os filhinhos para a casa dele novamente. E o recurso que a gente tem para trazer essas pessoas para perto do Pai é anunciar a Cristo. Cristo foi dado em sacrifício para que todo aquele que nele crê não mais pereça, não vá para o inferno, não vá para um lugar que é distante de Deus, mas para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o que a gente tem que fazer é anunciar Cristo. Todas as coisas estão em Cristo. Tudo aponta para Jesus. O que a gente tem que falar para as pessoas é sobre Jesus. Todo o recurso que a gente tem vai apontar para Jesus. Quem vai te falar o que você vai fazer é Jesus. Quem vai te ajudar é Jesus. Quem vai te dar a graça é Jesus. Quem vai te dar o favor é Jesus. Quem vai te dar o empurrão é Jesus. Quem vai te corrigir é Jesus. Quem vai te dar as pessoas para você falar, até as pessoas que estão errantes, as pessoas que estão bloqueadas, as pessoas que estão perdidas, ele vai colocar na sua frente. Se você for bom administrador, não tem nada a ver com a sua capacidade de fazer, de ir além, mas com o que você tem agora, na capacidade de você conseguir algo que é inimaginável, que você não tem, mas é sobre a capacidade de administrar e de fazer conforme tudo aquilo que você já tem. Faz assim que Jesus, que é o próprio Deus, vai te ajudar. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e eu quero te deixar um recado. Ele tem um chamado para você. Ele tem algo para ti. Algo inimaginável. Coloca seu coração, começa pelo início. Seja sincero. Coloca seu coração apontado para Ele, na direção que Ele tem para você, que Ele quer para você. Seja sincero. A Bíblia fala de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então, começa pelo seu coração. Tira as coisas que te impedem de chegar mais perto de Jesus, que impedem dele entrar no seu coração. Tira tudo isso, seja sincero e quando seu coração estiver preparado, segundo aquilo que você fez, ele vai te dar a direção, ele vai te dar o chamado. Então você vai lá e vai administrar as coisas que ele te deu, o recurso. Você vai ser humilde, você vai servir, né? Você vai chamar mais pessoas para ele. Você vai fazer além do que foi chamado para você. Você vai fazer além do que foi mandado para você fazer. Além da obrigação, você vai anunciar Cristo e você vai agradar o coração dele, né? Você vai longe, mas você tem que começar. Tamo junto. Até depois do fim. Eu te espero no próximo vídeo e eu te espero ver nas maiores mesas do reino dos céus, porque eu vou estar lá. E você? Vai estar? Eu quero te ver lá e eu quero te ver falar desse vídeo aqui, dessa conversa que a gente teve. Uma conversa que vai ficar para a eternidade. Bora governar.